As prisões de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS, e do empresário Maurício Camissotti, hoje pegaram de surpresa membros da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Os dois têm depoimento marcado na comissão já na próxima semana e podem ser convocados para depor da prisão. O presidente da CPMI, senador mineiro Carlos Viana, do Podemos, disse que a comissão pretende manter o cronograma e ele afirmou também que vai requerir ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para que Antônio Carlos Camilo Viana e Maurício Camissotti possam prestar depoimento já na próxima semana. O próximo passo agora da CPMI é encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um requerimento ao ministro André Mendonça para que ele permita o depoimento dos dois presos, o Careca e o Camissotti, dessa vez como conduzidos à CPMI na próxima semana. Eles já estavam intimados pela Polícia do Legislativo, já haviam confirmado presença, agora nós queremos ouvi-los. Eles têm muitas explicações a dar ao Brasil. Como eles conseguiram roubar tão facilmente a Previdência, como conseguiram expandir esse esquema envolvendo servidores públicos, políticos, e onde está o dinheiro? Que é uma pergunta que o contribuinte brasileiro faz hoje. O que eles fizeram com os bilhões roubados dos aposentados brasileiros? Nós queremos dar explicações. A CPMI, desde que nós começamos a trabalhar, a repercussão pública, o apoio popular tem sido fundamental para que a gente consiga dar transparência à investigação. É impressionante como os inquéritos que estão na Polícia Federal e que nós tivemos acesso a parte deles, eu repito, a Polícia Federal já sabe quem são, como roubaram, onde está o dinheiro, mas não havia ninguém preso. Nós denunciamos na CPMI e o ministro André Mendonça agiu com muita rapidez para que a gente acabe com essa impunidade em nosso Brasil. Novos pontos aos poucos serão liberados pelos dois, eu tenho certeza, eles vão colaborar e nós saberemos com clareza quem mais está envolvido em toda essa história. Há muitas prisões ainda a serem feitas para que a gente possa dar satisfação aos pensionistas e aos aposentados do INSS e a quem paga imposto no Brasil. O Careca do INSS e o empresário tiveram a quebra dos sigilos bancário, telemático e fiscal aprovados pela comissão na sessão de ontem. O Careca do INSS é dono de uma frota de carros de luxo como Porsche e BMW e com mais de uma dezena de empresas abertas em nome dele. Antônio Carlos é um lobista. Ele é apontado como o principal operador do esquema de desvios de descontos associativos. O ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira, disse que só soube dos descontos irregulares em benefícios de aposentados em 2023, após a deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal, mas foi duramente questionado. Ele prestou depoimento, portanto, nesta quinta-feira. O senhor aqui também iniciou falando que o senhor tomou conhecimento desses descontos indevidos por entidades associativas com a operação sem desconto, não é isso? Concorda? Foi isso que o senhor disse. Pois é. Obrigado. Mas eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira, superintendente regional do INSS, reportando procedimento preparatório e epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciado sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. O ex-ministro ainda admitiu possíveis falhas em autorizações de descontos de aposentados e pensionistas.
A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidas pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. Das 30 e poucas mil pessoas que estavam pedindo inclusões, só quem estava nessa fila para autorização eram 200. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. O senhor José Carlos, durante o exercício da sua função pública, como diretor da DIRBEM, estou falando diretor da DIRBEM, o senhor recebeu alguma vantagem indevida? Não, nunca. Outro ponto citado pelo ex-ministro foi sobre a incapacidade de fiscalização do INSS nesses descontos de pensionistas e aposentados. Quando o senhor diz que o INSS não tem como fiscalizar, o senhor colocou aqui, não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos. Aí vem a pergunta: por que o senhor assinou, o senhor sendo um técnico, por que o senhor assinou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Bom, na verdade, realmente, o INSS, isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. Ele ainda detalhou as providências tomadas pelo órgão durante a gestão dele para reforçar a segurança de aposentados e pensionistas. Trabalhamos, ao contrário, para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. O ex-ministro também nega que tenha ignorado alerta da Procuradoria Especializada e também da CGU sobre os descontos indevidos do INSS. Pesa sobre o senhor a acusação de ignorar alerta da CGU e da Procuradoria Federal Especializada. A CGU e a Procuradoria certamente continuaram atuando em 2023 e 2024. Quais alertas foram emitidos por elas quanto à fraude mais do que dobrou de tamanho, que foi exatamente a resposta atual do presidente do INSS e do ministro da Previdência? Esses alôs, não chegaram até mim. Bom, só uma curiosidade aqui, abrindo um parênteses em relação ao ministro, vocês viram que aí na sessão ele foi chamado de José Carlos Oliveira, né? Nós falamos do nome dele aqui por Armed Oliveira de Andrade. Ele mudou de nome depois que ele deixou de ser ministro por questões religiosas. Bom, vamos até Brasília agora conversar com Luciene Landim. Lu, essa agenda continua, portanto, essa agenda que eu digo da CPMI do INSS na próxima semana, e eles já estão programando ouvir mais pessoas supostamente envolvidas aí nessa questão, né? Sim, Síria, esse é o foco, de quem integra essa CPMI do INSS no Congresso Nacional. Mas falando especificamente sobre os dois alvos da operação da Polícia Federal de hoje, Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado careca do INSS, Maurício Camissotti, a previsão é ouvir eles na próxima semana, como a gente falou agora há pouco, só que o senador Carlos Viana, que é o presidente dessa CPMI, informou que já solicitou oficialmente ao Supremo Tribunal Federal para que os dois possam comparecer e prestar depoimentos na próxima semana. A CPMI precisa do aval do STF justamente por conta dessa prisão conduzida na manhã desta sexta-feira. Os dois já estavam convocados, essas audiências já estavam marcadas e a intenção é que a Advocacia do Senado consiga, então, essa liberação no Supremo Tribunal Federal. O calendário que a gente tem até agora, Síria, é o seguinte: Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, o depoimento dele está marcado para as 4 horas da tarde de segunda-feira, expectativa de que seja uma sessão longa, como tem sido as sessões da CPMI, A gente teve recentemente com o ex-ministro Carlos Lupe, foi uma sessão que estendeu aí até tarde da noite, e a sessão para depoimento de Maurício Camissotti está prevista para quinta-feira dessa semana. Então, 2 sessões
sessões nessa semana, segunda-feira e quinta-feira. Apesar de Carlos Viana já ter solicitado essa autorização para os depoimentos ao STF, é preciso, claro, de uma ordem expressa do ministro André Mendonça, que é quem relata esse caso no Supremo Tribunal Federal. Então, somente esse pedido não é necessário, é preciso realmente esperar essa autorização do ministro. A expectativa é de que haja uma decisão no máximo até segunda-feira, né? Exatamente por conta dessa agenda já marcada para as 4 horas da tarde de segunda com o chamado careca do INSS. Síria.